مش مستحبة تنقل عبرها. Partindo da premissa da sociedade como ser coletivo. Pode da Covid-19, a enfermidade causada por este vírus. Projeto EI, Educação e Informação. Atravessando a pandemia. O atual cenário da pandemia, que afeta fortemente o acesso e a qualidade da educação do sistema formal de ensino, figura um momento único pelo qual temos encontrado reflexões mais aguçadas sobre as injustiças estruturais instauradas historicamente na sociedade, como discute o psicólogo Martim Baró. Por um lado, observamos que as tecnologias estão sendo utilizadas em um momento de suspensão de aulas e atividades acadêmicas. Se trata de um estado de calamidade pública que tem exigido em diversos setores medidas excepcionais que objetivam a preservação da vida pelo máximo controle possível do coronavírus. Por outro lado, o uso das tecnologias revela limitações de várias ordens, que vão desde a natureza das atividades remotas para o ensino até a qualidade com que essas mediações estão sendo conduzidas para diferentes públicos estudantis e que incorrem no risco de perdermos a elucidação sobre o papel de cada um que pertence às comunidades escolares. Então, nesse áudio, eu vou me deter a alguma dessas reflexões que tenho desenvolvido nos últimos meses e que são alimentadas pela literatura da psicologia escolar. Essa é uma área que fundamenta a sua leitura sobre os fenômenos educacionais em bases epistemológicas, teóricas e conceituais que considera necessariamente os aspectos da cultura, da história e das sociedades, para a compreensão dos processos de aprendizagem e desenvolvimento. Por isso, não podemos deixar de lançar um olhar processual nesse momento de sensibilidade sobre a realidade que já se encontrava materializada antes da pandemia. Em uma primeira instância, não podemos perder a lucidez sobre a função sociopolítica das instituições formais de ensino e o papel de cada ator que pertence a ela. Autores nacionais da psicologia escolar, como Raquel Guzzo, Cleise Marinho, Virginia Dazzani e outros, enfatizam a relevância da escola como instrumento de governo para a diminuição das desigualdades e injustiças sociais. A pandemia nos ajuda a enxergar essas desigualdades com maior sensibilidade. Milhares de estudantes pertencentes a camadas populares estão sem condições tecnológicas mínimas de acompanhar as aulas em atividade remota. Há uma outra questão que nos convida à reflexão. Nos mais diversos modelos educacionais, assumimos que as práticas pedagógicas ocorrem privilegiadamente pela mediação do professor, que é o responsável direto pelo processo de aprendizagem que ocorre pelas interações sociais. As instituições de educação formal são espaços onde são vivenciados complexos processos de ensino e aprendizagem pelo coletivo, em todos os níveis de ensino. Esse é um primeiro ponto de reflexão crítica. Não estamos nesse lugar de coletivo de desenvolvimento, tampouco pela mediação direta do professor. Essa é uma situação que convida os psicólogos, educadores e demais profissionais que atuam na interface com a educação, para lançarmos um olhar sensível sobre as limitações e as possibilidades das atividades educacionais remotas, que ocorrem pelas plataformas virtuais e que são destinadas a estudantes de diferentes níveis escolares, diferentes estilos e ritmos de aprendizagem, além de necessariamente termos de considerar as condições de acesso que são estruturalmente desiguais. Também temos que pensar que cada nível escolar sugere um nível de envolvimento dos mediadores mais próximos aos estudantes, que em alguns casos estão sendo os pais ou responsáveis. Crianças que se encontram, por exemplo, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, dependem mais diretamente dos adultos em seu entorno, os quais muitos destes estão envolvidos nas atividades consideradas essenciais. De forma semelhante, mães e pais muito competentes em suas profissões estão em teletrabalho e têm relatado dificuldades em construir estratégias para a conciliação de demandas domésticas, escolares e de trabalho,
além de não se considerarem preparados para as metodologias de ensino propostas por essas atividades remotas. Vários vídeos e áudios têm circulado nas redes sociais em que pais manifestam seus estados situacionais e emocionais em relação às dificuldades encontradas para o acompanhamento das atividades pedagógicas não presenciais. Não podemos assumir a ideia de que os mediadores familiares sejam as figuras legítimas para isso. Então, tenho pensado, família e escola nunca estiveram tão próximas, e eu não enfatizo isso apenas sob uma ótica otimista. Essa proximidade também se refere, por exemplo, à ausência do aluno nas plataformas virtuais. Isso por si só já é um dado para avaliação. Eu tenho escutado alguns profissionais da educação que anunciam os aspectos positivos desse cenário da pandemia. Famílias valorizando mais o professor, o reconhecimento da importância da presença dos pais na vida escolar dos filhos, os pais conhecerem por mais de dentro, entre aspas, a realidade da escola, a aprendizagem e a criatividade de pais, filhos e professores no uso das tecnologias virtuais para o ensino remoto. São barcos bem diferentes de outras famílias que partilham de outras percepções. No outro pêndulo, também tenho escutado relato de pais que julgam a sala de aula da educação infantil uma bagunça pela quantidade do barulho, o que sugere, na minha avaliação, um desconhecimento sobre o que ocorre no cotidiano da sala de aula infantil. Valores e expectativas dos pais em relação às diferentes disciplinas gerenciadas pelas plataformas, como, por exemplo, a educação física e matemática. Os pais têm atribuído pesos diferentes, com uma falta de compreensão crítica sobre a função do currículo escolar. Também tenho escutado relato de professores sobre angústias relacionadas às aprendizagens e tecnologias que não eram o principal instrumento para a mediação do ensino. Alunos tendo pouca voz e vez nas plataformas ou mesmo nas aulas gravadas, com pouco ou nenhuma possibilidade de evidenciar aos seus professores o seu processo cognitivo no decurso da aprendizagem. São muitos, diversificados e complexos fatores para assumirmos que os desdobramentos práticos oriundos das diretrizes propostas pelo parecer do Conselho Nacional de Educação, que trata da reorganização dos calendários escolares, estejam se revelando eficazes para a função social e política das instituições de ensino. Sugiro que todos acessem ao posicionamento da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, sobre essas diretrizes do CNE. Concordo e avalio que essas medidas não estão sendo suficientes para a redução dos impactos decorrentes da pandemia. Bem na contramão, elas agudizam as enormes desigualdades socioeconômicas já existentes e distanciam a materialização do paradigma da inclusão escolar para o público das pessoas com deficiência, por exemplo. Quero concluir com a seguinte reflexão. A educação formal no Brasil e no mundo é uma temática bastante complexa e gerenciada em meio a um processo histórico de tensionamentos sociais na linha conciliatória de interesses de diferentes setores e camadas sociais. Como enfatiza nossa importante referência em educação, Paulo Freire, a escola não é, ela está sendo. Por isso, precisamos analisar as escolas e as pessoas que materializam a sua existência para qualquer empreitada na continuidade de atividade remota. Como as instituições educativas são? São de natureza pública ou privada? A qual comunidade local pertence? Os estudantes são oriundos de quais camadas sociais? Quais as características da subjetividade social da escola que subsidia a sua cultura institucional? Estas e outras perguntas precisam ser colocadas para mapear as características das diferentes instituições. Marinha Araújo, uma importante autora da psicologia escolar, em vários de seus textos, reitera que a escola, da forma como se encontra configurada, assim como por sua natureza contraditória, é um espaço marcado tanto pelas desigualdades sociais, violências, opressão, como também pelas várias histórias de superação, resistências e oportunidades de desenvolvimento e sucesso escolar. Nesse cenário, consideramos que o conhecimento psicológico possa mediar e favorecer aos atores das comunidades educacionais processos de conscientização que subsidiem a busca por uma lucidez para avançarmos pela libertação das injustiças mais fortemente evidenciadas no cenário da pandemia.
e que fortaleça também a busca por uma escola democrática, que pelos processos de aprendizagem e desenvolvimento cumpra a sua missão emancipatória. Na minha avaliação, as escolas e demais instituições de ensino precisam centrar a sua atuação em planejamentos para o desenvolvimento de ações futuras para o retorno, considerando as orientações dos órgãos de saúde sanitária, com vistas à aplicação de processos de avaliação conforme a sua concepção diagnóstica, não punitiva, não classificatória e que desenvolvam estratégias pedagógicas criativas, ampliadas e diversificadas para a continuidade da formação humana pela função que a educação presencial possui. Seguiremos juntos atravessando a pandemia. Eu sou Poliana Galvão, psicóloga escolar.